Fala galera, hoje nós vamos fazer especial um react, porque a entrevista do Felipe Luiz ontem foi mais uma vez sensacional. Mais uma vez sensacional, e a repercussão vocês podem conferir na Rede Vizinha, tá? Na Rede Vizinha vai ter tudo lá, comentários mais curtos, tudo mais. E aqui você pode deixar um likezinho, pode se inscrever no canal, tenho certeza que está saindo coisa legal. E vamos direto para a entrevista, porque tem coisa... O Felipe Luiz é bem foda do jeito que ele fala e a forma que ele tratou, principalmente o assunto do gramado sintético essa semana, que foi sensacional. Aqui no Pode Falar vocês podem, lá no início, se pesquisarem lá nos vídeos, vai ter uma opinião minha há um ano atrás, falando já de gramado sintético e... Enfim, gramado sintético é outro esporte, né? É como se fosse outra categoria de futebol. Mas vamos ver a entrevista do Felipe e eu vou parando, fazendo as considerações, tá? Vamos lá. Muito bom esse assunto é muito bom. Eu, como jogador, vivi isso. Primeiro, eu queria começar falando que é muito importante que os jogadores se unam. É muito importante que eles não têm noção do poder. Eu que estive ali, né? Eu sei, não temos a noção real do poder que os jogadores têm, porque o futebol é dos jogadores. E somando isso, vi a entrevista do treinador do Palmeiras essa semana, e falando sobre isso, do Abel, e eu concordo em tudo o que ele falou, em tudo. Foi a primeira pessoa, talvez, que não botou política no meio, foi super sincero, porque realmente, como você fala, se eu jogo no Botafogo eu tenho que defender o sintético, e se eu jogo no São Paulo eu tenho que criticar o sintético. Não, cada um tem a sua opinião, e ele foi verdadeiro com o que ele pensa. O que foi ridículo essa semana, né? Essa guerrinha dizendo que sintético, uns defendendo o sintético, outros não. Gente, todo mundo sabe, o próprio jogador sabe, e o próprio jogador prefere, o Felipe vai falar isso mais pra frente, o próprio jogador prefere o gramado natural. É fato, não tem nenhum jogador que prefere sintético. Ele vai defender o clube, obviamente. Sobre o Abel só não falou, ele só não teve coragem de falar do Corinthians, porque dá um fuzuê danado. Porque o Felipe vai falar aí que o do Corinthians é um dos melhores gramados do Brasil. Só que se o Abel falasse, ia dar um fuzuê danado, né? Além do que já deu, além do que o mimimi ia deixar, né? Então vamos voltar aqui. Eu penso o seguinte, da mesma forma que ele falou, Série A tem que ser regulamentado. Tem que ter exigência para ter gramados naturais e bons, mas tem que ter multa se não tiver gramado bom. Tem que ser uma exigência disso. Por quê? Porque aqui, o que eu mais vejo aqui no Brasil é desculpas. Pelo clima, pelo não sei o quê. Na Arábia e no Catar, 50 graus. E tem um gramado, um tapete, é investimento, né? E o que eu vejo também é muita gente... Felipe corajoso, porque realmente o que se vê são falácias. A gente está acostumado com falácia, é falácia o tempo inteiro. Isso é fato. Eu ainda num vídeo essa semana eu falei, o único jeito de ter um gramado sintético bom, tendo um gramado bom, é tendo um gramado bom. É investindo nisso. Não tem outra maneira, não existe outra maneira. Só que a gente corre sempre para métodos mais práticos ou métodos que jogam a sujeira para baixo do tapete. E tem que regulamentar. Não sei porque. Talvez agora, com essa chamada dos jogadores, a CBF se mexa para em 1 ou 2 anos a coisa acontecer, porque esse ano que vem não deve dar tempo. Mas regulamentação, essa é a palavra. Felipe, sensacional. Que fala, mas poucas pessoas têm coragem realmente de bater de frente e de fazer, né? Então, para fazer tudo isso, tem que ter muita coragem. Para tentar proibir ou tentar... E vamos ver, o Brasil cresce a passos lentos porque falta gente que tome essas decisões, que sejam mais agressivos com essas decisões e sejam mais certeiros, né, com esse assunto do gramado. Vou dar minha opinião, porque o Abel não passou por uma coisa que eu passei, que foi o Sub-17 do Flamengo. Ele tem uma razão muito grande para jogar nos campos que o Sub-17 do Flamengo joga, no Campeonato Carioca, na Taça Rio, ou no Sub-20, até no Campeonato Brasileiro, eu te digo, é melhor sintético. Não tenho nenhuma dúvida. Do que eu vi na base, esses meninos jogam... O que adianta preparar um plano de jogo, preparar uma semana, saída de bola com goleiro, com volantes dentro da área, para chegar num gramado onde a bola não anda, onde os jogadores não conseguem correr, no 11 da manhã, o jogo não é humano. Ele fala que não é humano.
por algumas vezes, alguns de nós, né, não sei se você já teve a oportunidade, mas de dar uma olhadinha nesses campeonatos de sub-17, sub-20, que a própria TV fechada transmite, já são meia boca. Agora, no sub-17 que o Felipe trabalhou, são estádios assim que são gramados que dá medo, parece um campo minado às vezes, parece um campo minado. Não, mano, para isso, melhor botar sintético. Agora, clubes com condições para ter um campeonato mais equilibrado, para vender nosso produto para fora do país, sim. Grama natural, todo mundo prefere. Não tenho dúvida, os jogadores do Palmeiras preferem, os jogadores do Botafogo preferem. E só vou somar uma coisa também ao que o Abel falou, que Aí quando ele fala do Corinthians, que o Abel não teve coragem, né? Não teve, né? Ele falou que tem um top, eu acho que tem mais. Tem o Inter, que é top, não tenho problema em falar. O melhor gramado do Corinthians, é o melhor gramado do Brasil. Corinthians, Inter. São Paulo, Morumbi sempre é muito bom. Juventude é muito bom. Coritiba é muito bom. E estou esquecendo de algum por aí. Mas com certeza já peguei a Vila Belmiro muito boa, já peguei ruim também. Então o que a gente precisa é regulamentar, obrigar a botar um gramado, mas botar um gramado em condições, investimento, altíssimo investimento no gramado, que aí sim vai ficar bom para todo mundo, porque na Espanha eu também peguei muitos gramados ruins, até chegar um presidente da Liga e obrigar a colocar todo mundo no gramado bom e encher o estádio. É obrigatório encher o estádio. Então se virem os clubes, senão são multados. Isso é muito importante. E aí estão os jogadores para cobrarem e colocar a opinião que eles têm. Mas o que eu sinto um pouco do Brasil é isso. Nós vamos vendo o que os outros países vão fazendo e a passos lentos vamos tomando decisões e vão mudando. Já mudou muita coisa desde que eu cheguei aqui em 2019, melhoraram muitas coisas no Campeonato Brasileiro, muitas. Tanto taticamente como de estrutura, infraestrutura, melhoraram muitas coisas, mas ainda estamos atrás. É evidente que nós estamos atrás e somente pessoas com coragem para tomar decisões importantes e agressivas para poder mudar e melhorar o nosso campeonato. Bem, tá aí então. E quem vão ser essas pessoas agressivas no sentido de tomar atitude, a gente não sabe, porque a CBF está mergulhada eternamente numa situação complicadíssima. Vai vir nova guerra política por aí, agora com talvez a intenção do Ronaldo, né, o fenômeno ser, enfim, tentar uma possível presidência. Essa entrevista do Felipe Luiz, ela foi sensacional, de forma geral. Como eu falei, a repercussão na rede vizinha vai ter um pouquinho mais da repercussão. Quis fazer esse react porque o Felipe, ele tem personalidade, ele responde, ele agrega, ele faz a entrevista dele ser sucinta, direta, e a gente lembra muito da entrevista do ex-treinador, né? Mas o Felipe, além da comunicação ser diferente, ele responde. É só isso que a gente quer, resposta. Sem fazer meia culpa, resposta direta. E esse posicionamento do Felipe pode parecer pouca coisa, mas não é. Primeiro porque, realmente, os jogadores já deviam ter se unido faz muito tempo. E outra, falar direto do jeito que ele fala desse jeito, ele vai começar a incomodar muita gente, hein? Você já não começou. Ele vai começar a incomodar muita gente. E, Felipe, palmas. Não só pelo título, pelos 3 títulos e 1 derrota, mas por como você está levando a seriedade e a coragem, a maneira de se expressar, que isso seja daqui para frente muito parecido, muito ainda melhor. Parabéns. E galera, não esquece lá, deixa o likezinho, se inscreve no canal. Esse react foi muito boa. Quem não viu a entrevista completa, dá uma olhadinha, porque a entrevista completa tá top, rapaziada. Tá top. Minha voz é que não tá top, mas a entrevista tá. Valeu? Saudações rubro-negras.